10 dias atrás, estava ali na UTI com a irmã, saudosa irmã Arlete. Arlete foi uma mulher de fé, foi uma mulher abençoada. Estava na UTI e repentinamente teve uma melhora, foi para a semi-UTI e falou tudo o que precisava falar. Chamou a irmã Maria Amélia, que é o assistente dela, e disse assim: Maria, eu sei que a minha hora chegou. Jesus preparou o meu coração para isto. Eu sei em quem eu creio. E disse para a irmã Maria Amélia tudo o que ela deveria fazer, até com os móveis que estavam ali no apartamento. Logo depois a situação piorou e eu fui rapidamente ao hospital e aí ela já tinha voltado novamente para a UTI. E ali eu conversei longamente com a irmã Arlete e eu perguntei: a irmã está preparada? Ela disse: pastor, eu estou preparada. A única pessoa em quem eu penso, a única pessoa para quem eu olho aqui o tempo todo, agradecendo por Ele ter me dado a bênção de ter vivido, é Jesus Cristo. E ela me falou assim, e disse: pastor, eu sei que eu vou descansar, mas logo Jesus vai voltar, e eu vou ressuscitar, pastor. Eu vou ressuscitar. Às 3 da manhã do dia seguinte, a irmã Arlete faleceu. Sabe aquela visita que você chega para confortar e você sai confortado? E foi isso que eu senti. A irmã Arlete preservou aquilo que é mais importante para o ser humano, que é a sua fé. E como Paulo, ela pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A morte de um crente que crê em Jesus é uma tremenda de uma derrota para o inimigo. Isso é a coisa que ele menos quer. Isto é a coisa que ele menos quer. Ele tem inveja de alguém que vem a esse mundo podre e sai daqui com esperança de que um dia vai viver na nova terra, onde não vai haver mais luto, nem pranto, nem dor. Aliás, inveja é o que ele sempre nutriu contra Jesus Cristo. Um dia na eternidade, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidiu criar o mundo e colocar Adão aqui como regente dessa terra, o coração dele misteriosamente ardeu em ciúme e começou uma luta. Que o desdobramento disso chegou até nós. Eu queria nesta manhã convidar a minha igreja para que acompanhe a leitura da palavra. É no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Sabe, irmãos, ser membro de uma igreja que crê na palavra, que leva a sério a palavra de Deus, que não é um clube de amigos, que não é apenas uma associação de pessoas conhecidas e amigas,
que não é apenas uma associação de amigos, mas uma igreja que crê na palavra. Isto significa dizer que aqui nesta igreja, você está num campo de batalha. Você está num campo de batalha, onde o seu defensor é Jesus Cristo, e o oponente é o mesmo de sempre, o grande dragão, a antiga serpente chamada Satanás. A palavra do Senhor diz, aqui no livro do Apocalipse, que nesta guerra, você não será um vencedor pelo talento ou a fama ou o dinheiro que tem. Mas nesta guerra você só será vencedor através do sangue do Cordeiro. E eu os convido para que me acompanhe agora neste capítulo. Este capítulo nos fornece a pista necessária para que possamos encarar esta realidade. A realidade de que aqui na igreja não é um clube. Aqui na igreja não é um local apenas de encontro de amigos, mas aqui é um campo de batalha. É um conflito entre aquele que, deixando a glória, veio a este mundo e assumiu o controle de tudo, e aquele que se autoproclamou dono deste mundo, mas que foi vencido na cruz. E ele disputa a sua vida palmo a palmo, momento a momento. E é isso que nós vamos ler agora, aqui no livro do Apocalipse. Aqui, nesse capítulo, nós temos a descrição de 4 momentos onde este conflito foi real. Ele é todo o tempo, mas esses 4 parecem se destacarem mais que os outros, que imperceptivelmente estão ocorrendo a todo tempo. E a primeira batalha, eu queria que vocês me acompanhassem, está aí no capítulo 12, versículos 7 até o 9. Nesta primeira batalha, a palavra do Senhor descreve assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Irmãos, nesta primeira batalha, de um lado luta Cristo, do outro lado o inimigo e seu exército mau. Ele se tornou o inimigo de Deus durante todo o tempo. E a Bíblia o chama de diabo, serpente, dragão, enganador. Enganador. E ele está neste mundo. Ele está neste mundo. Os seus anjos também estão aqui, em quantidade suficiente. A Bíblia diz assim que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, mas por alguma razão humana você cai em tentação e diz: Senhor Jesus, eu não te quero mais. Aquele anjo do mal que estava aí do seu lado, lhe tentando, fazendo-o ver que Jesus não é nada. Quando você cai, ele sai e vai avisar para os comparsas. E 7 demônios piores do que aquele entra em sua casa, entra na sua vida. Dá para os irmãos imaginarem a quantidade de anjos do mal que estão por aqui? Irmãos, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes em nossa vida
todo tempo. Interessante, aqui também no livro do Apocalipse 12, descreve uma segunda batalha. Se a gente for para o capítulo 13, no capítulo 13 nós vamos ver esta batalha. 12, 13, descreve a segunda batalha, que já é aqui na terra. 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dara à luz um filho varão. Quando ele soube que Jesus viria a este mundo, ele se revoltou. Ele se revoltou. E fez tudo para matar o Filho de Deus, logo no momento que ele nasceu. Tudo. Usou toda a estrutura de Roma pagã, seus agentes, seus comparsas, fez tudo para destruir o Filho do homem que vinha a este mundo. E vejam, uma coisa me chama a atenção: se toda a vida do Filho do homem, que sendo Deus veio a este mundo, foi marcada de dor e de sofrimento, quanto mais nós, os seus filhos. Esta semana, conversava com um membro muito amado aqui desta igreja, e dizia para ele 3 coisas. Dizia para ele: o crente deve desenvolver resiliência. O crente deve ter paciência. O crente nunca pode desistir. Porque a palavra do Senhor diz: ser fiel e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus, durante toda a sua vida, foi marcado por tentações, por oposição, por provocação, e finalmente suportou a cruz. Mas ele foi vitorioso. Em todo momento ele dizia: está escrito. E ele dizia: a minha comida e a minha bebida é a minha comunhão com o Pai. O Pai o preparou para que ele se tornasse um vitorioso. É verdade que o lado humano dele, em alguns momentos, sentiu o fardo ser extremamente pesado. E chega o momento que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. Esse foi sempre o segredo dele. Uma vida de submissão. E foi assim que ele venceu o inimigo em cada detalhe da batalha. Ele foi um vencedor. Ele foi um vencedor. Mas o inimigo nunca desiste. Porque ele foi atirado para a terra e sabe que pouco tempo lhe resta. Ele não perde um minuto, ele não brinca de ser diabo. O crente às vezes brinca de ser crente, mas ele nunca brinca de ser diabo. Ele é diabo e Satanás, o sedutor, o enganador, todo o tempo. Ele batalhou contra Cristo lá no céu. Batalhou contra Cristo aqui na terra quando ele nasce. E a palavra de Deus diz que a igreja é a menina dos olhos de Jesus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E vocês imaginem, se ele não pôde atingir o Senhor Jesus, ele lutou para atingir a igreja. E aqui, no versículo 14, se nota essa terceira batalha. 12:14 diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é sustentada durante um tempo, metade de um tempo,
fora da vista da serpente. Interessante, no livro de Daniel e do Apocalipse, eles se referem 7 vezes a isto: um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 42 meses, tudo é a mesma coisa. Sabe, irmãos, a igreja foi protegida por Deus durante esses 1260 anos. A Bíblia foi tirada. Cristãos eram mortos da forma mais terrível que vocês possam imaginar. Mas a igreja de Deus é vencedora, mesmo diante das piores coisas. Crentes resilientes, crentes pacientes, cheios de comunhão, enfrentavam fogueira, enfrentavam enforcamento, enfrentavam estrangulamento, e quando um passava por essa situação, milhares assumiam a bandeira e prosseguiam em frente. Já visitei alguns lugares tristes deste mundo. Estive no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Pensem num lugar triste. Você, especialmente no anexo das crianças, um pequeno corredor e aquelas 1.500.000 luzes assim no teto, que diziam que era o nome das crianças, a quantidade de crianças que tinham sido mortas. E quando você vai andando por aquele corredor, tem aquela música bem triste, e uma voz mais triste ainda dizendo: Isabel, Raquel. A gente sai arrasado daquilo ali. Mas eu fui num lugar pior do que este. Aliás, é o único museu do mundo que até hoje mantém uma lembrança do período da igreja cristã aqui na Idade Média. Eu pediria ao Marcão que, por favor, projete aqui, ali em Lima. A gente é o único museu do mundo que conseguiu se manter aberto, contando um pouco da história. Pode ir passando, Marcos. Aí neste lugar, crentes eram, como se diz, eram colocados desta maneira. Eles colocavam uma corrente que puxava os pés, outra corrente puxava as mãos, e os crentes eram estrangulados, dessa forma que vocês estão vendo. Pode ir à próxima. Aí estão os instrumentos que eles usavam, as masmorras onde eram colocados, mas cada crente que passava por isto, mais se animava. Pode ir o próximo. Esse tipo de coisa que vocês estão vendo. Aí colocavam as pessoas, quebravam as suas pernas, mas cada vez que faziam isto, milhares de outros crentes diziam: eu me levantarei. Pode ir em frente. Algo desta natureza. As pessoas eram mortas assim. Bem, os quadros são chocantes. Eu apenas coloquei aqui para vocês terem uma ideia. É assim que o inimigo age. Ele usou Roma pagã. Usou a estrutura de Roma papal durante os 1260 anos. Mas ele não para por aí. No versículo 17, nós encontramos uma quarta batalha. Que é a batalha contra a igreja remanescente de Deus. E aqui está escrito: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre o mar. Irmãos, na Idade Média, ele usou esses instrumentos que vocês viram aqui. Mas, a cada dia,
ele vai aprimorando a sua forma de agir. Hoje, ele não usa armas como esta, ele usa armas muito piores. Muito piores. Hoje ele usa armas, por exemplo, da falta de paciência das pessoas. Hoje sabe qual é o limite da paciência do ser humano? 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. E se não tem paciência de 5 segundos para abrir um site programado com toda a estrutura, qual é a paciência que o ser humano tem para vir aqui na igreja e ficar meia hora, ou 40 minutos, 50 minutos ouvindo a palavra de Deus? Não tem. Qual é a paciência que tem para abrir a palavra de Deus e orar durante pelo menos 1 hora? Porque há uma orientação profética que diz que faz-nos-ia bem passar pelo menos 1 hora por dia a ler sobre a vida de Jesus, especialmente os últimos acontecimentos. E diz que isso faria com que a nossa fé crescesse. Que o nosso amor por Ele fosse maior, ia fazer com que a gente se tornasse mais fervoroso, porque quanto mais tempo eu medito sobre Jesus, quanto mais tempo eu contemplo Jesus, mais crente poderoso eu me torno. E para onde estão indo as pessoas nos nossos dias? Para onde estão indo? Irmãos, antigamente ele atacava de uma maneira, hoje ele ataca de outra. A agressão através da internet num campo que não tem dono, soltam acusações sem medir as consequências, dizem o que querem. Não respeitam mais pai, nem mãe, nem pastor, nem autoridade de igreja. O diabo transformou o mundo num campo dele mais do que nunca, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta e não vai conseguir ser vitorioso. O crente não vai ser vitorioso se ele não alimentar a sua alma com a palavra de Deus. O crente não vai ser vitorioso se ele não for uma pessoa de oração. O crente não vai ser vitorioso se ele não amar o Senhor Jesus Cristo mais do que todas as coisas. Mas hoje isso parece utopia para o mundo. E utopia para alguns até dentro da igreja. E tendo em vista isto, o mundo está passando por uma sedução diabólica, numa velocidade espantosa. Coisas que jamais você iria imaginar como o inimigo atacaria o Senhor Jesus Cristo. E de uma forma muito velada. Porque quando ele ataca, quando ele me ataca, quando ele ataca o Elvis, quando ele ataca a Abadia ou Salvador, ele não está atacando esses simples mortais aqui. Ele está atacando o Senhor Jesus Cristo. Ele está atacando o Senhor Jesus. No fundo, ele não está tão preocupado comigo. Ele está preocupado em ferir aquele a quem ele tem um ódio mortal. E muito mais depois da cruz. Porque depois da cruz, ele nunca mais teve acesso ao céu. Na cruz ele foi totalmente destruído. Na cruz ele foi totalmente destruído. E ele sabe que ele não pode vencer o mais humilde do crente, que se apega de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós vencemos, a igreja, apesar de sofrer todas essas perseguições, todas essas infâmias, todas essas acusações infernais. Hoje, quando se fala de Bíblia é coisa de fundamentalista.
Sábado é coisa de judeu. Adventista é seita. Seita porque segue a palavra do Senhor. Que entendam assim. Mas saiba de uma coisa: aquele que se apega à palavra do Senhor e não arreda, esse já é vitorioso em nome de Jesus. A palavra de Deus, no capítulo 17, diz que a igreja é vencedora pelo sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus. Há poder em Jesus, a quem amamos. Aquele que está em Jesus está seguro. Aquele que não brinca de ser crente está seguro. Aquele que leva a sério andar com Jesus vai ser vitorioso. Porque como Arlete um dia vai poder dizer: eu guardei a minha fé. Estou aqui numa UTI, mas dizendo: eu sei em quem eu creio. Eu guardei a minha fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Igreja, o Espírito Santo colocou esta mensagem para que pudesse falar para você hoje. No fundo, eu gostaria de ter ouvido o pastor Charles, esta pessoa querida, cheia de fé, mas o Espírito Santo me diz: você tem que falar para a igreja isto. E eu pergunto: você recebe a palavra do Senhor? Você recebe a palavra do Senhor como sendo um recado dele? Sabendo que essa luta começou lá no céu, veio aqui para a terra, essa luta começou, foi até o Filho de Deus, e esta luta hoje na igreja remanescente, você é o protagonista também, o antagonista ou o protagonista, depende da decisão que você tomar. E a Bíblia diz: olhando para Jesus o tempo todo como autor e consumador da fé. E todos aqueles que olham para Ele e o buscam não serão desamparados. No mês de junho, entrava nesta igreja pela primeira vez alguém muito atribulada. Muito atribulada. Eu me recordo bem o dia. Eu gosto de ficar na porta da igreja vendo as pessoas vindo para a igreja. Isso faz bem ao meu coração. E sinto tão bem como se estivesse pregando aqui. E eu vi quando Gisele entrou aqui na igreja. E nesse dia estava aqui um servo de Deus, um pastor, que ama as pessoas e fez amizade com Gisele e disse: eu quero que você vá ao meu pequeno grupo. Gisele foi. Eu queria nesse instante convidar o pastor Charles e a Gisele para que entrem aqui. Aqui na frente, isso, venha aqui à frente, isso. Ok, venham aqui à frente. Isso. Isso, vem meu pastor. Isso, Lu também. A Lu é parte integrante disso. Aí está. Venha. É por isso que o inimigo não gosta da igreja. Por isso que o inimigo não gosta da igreja. E ela chegou aqui, foi bem recebida, foi acolhida, foi amada. Ela sentiu que aqui a igreja é um lugar terapêutico. E disse: é aqui que eu vou ficar. Daqui a pouco ela vai ler o testemunho dela junto com o pastor Charles ali no tanque. E eu pergunto: você crê no Senhor Jesus? Crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim. Você entende que toda a verdade do Evangelho para a salvação do ser humano está nas 28 crenças fundamentais ensinadas pela Igreja Adventista? Sim, sim. É porque você estudou várias outras religiões. Você entende que quando você é batizada, nesse momento você está sendo ungida
para ser uma missionária, para ser alguém que vai representar Jesus aonde você estiver? Sim. Você entende que quando a gente se torna crente, membro da igreja, a gente deve cultivar no coração uma coisa chamada honestidade, com respeito ao dízimo, que não é uma questão de gratidão, é uma questão de ser honesta para com Deus. E a virtude também da gratidão através das ofertas. Você entende que o crente que está em Cristo, ele deve colocar em prática esses mandamentos sagrados? Sim. Muito bem. Você gostaria de se tornar membro da Igreja do Sudoeste e parte da Igreja Mundial, sendo batizada nesse instante? Sim. Bem, a igreja já votou o batismo da Gisele. E eu pergunto, quantos estão felizes por este momento? Glória a Deus. Mas, Lu, você é uma pessoa que ama as pessoas que não conhecem Jesus. Você tem algo diferente para lidar com essas pessoas. Qual é o sentimento que passa no teu coração participando desse momento? Eu acho que Deus usou várias pessoas, né, para que a Gisele chegasse até aqui. Mas muita gratidão, pastor, muita alegria, porque a graça alcançou mais uma vida. Pastor Charles, qual é o sentimento de um ministro de Deus que convida alguém para casa, para um pequeno grupo, acompanha o crescimento espiritual desta pessoa e hoje batizar esta pessoa? Bom dia para todos. Esse é um privilégio que Deus deseja que cada seguidor de Cristo tenha, de ajudar pessoas a conhecerem sua palavra, a compreenderem sua graça, sua bondade, seu perdão e poder viver isso de maneira prática. É uma alegria daquelas que preenchem o coração da gente como talvez nenhuma outra alegria preencha. Então esse é o sentimento, pastor. E perceber como Deus tem cuidado da Gisele, como Ele tem guiado seus passos e como Ele tem usado várias pessoas nesse processo, como a Lu falou, né? Todo o pequeno grupo que se encontra ali em casa, a Ana de modo especial que estava por aqui, não sei se a Ana, vem cá Ana, vem, né? Porque a Ana se tornou uma irmã, uma amiga, um apoio, um suporte nesse processo. E a Ana participa ali do nosso pequeno grupo também. A Ivanete, que está aqui, que tem sido uma bênção na vida da Gisele. Enfim, Deus vai se servindo de muitas pessoas para demonstrar a sua graça, o seu amor por outras pessoas, né? Na hora que a gente entrar ali do tanque, aí, pastor, eu queria convidar todo o pequeno grupo, os que puderam vir para estarem aqui também, né? Muito bem. Então, vamos prosseguir, eles vão se preparar para o batismo. Enquanto isto, vamos continuar na presença do Senhor em meio aos louvores. Hino de número 511. Ó que belos hinos. Oh, que belos hinos cantam lá no céu.
se resgatou o pecador. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Antes do momento aqui, propriamente do batismo, a gente gostaria de convidar aqueles que fazem parte do pequeno grupo que tem acompanhado a Gisele, os que vieram, para se juntarem aqui à frente, os que estão aqui atrás e os que estão ali, né? Hoje vieram também a mãe, tios, familiares da Gisele. E eu creio que seria muito importante para ela que vocês estivessem aqui pertinho também. Então, por favor, podem se dirigir aqui à frente, né? Esta aqui é parte do grupo que se reúne ali com uma certa regularidade, né? Eu nem consigo dizer que a gente consegue se encontrar semanalmente, mas vamos passar todos para cá? Então vamos. Tem um grupo de oração da Asa Norte que tem de madrugada se encontrado para orar pela Gisele. Eu acho que esse pessoal também já estão por aqui, né? Tá, vocês vão ter que ficar aqui no cantinho para a gente não impedir que a igreja assista, né? Mas podem chegar mais perto também. E, doutor Ivanete, a senhora está aí, a senhora tem que vir para cá também, né? Que tem parte nesse processo. Você vê que Deus usa muita gente para alcançar alguém, né? Ele usa muita gente. E isso revela uma coisa que é essencial para a igreja. Igreja é uma família. Igreja é uma comunidade de fé que se apoia, que se ajuda. Às vezes a gente fala assim, a salvação é individual, né? Sim, a decisão da salvação é de cada pessoa, mas a caminhada da salvação, o processo da salvação, o dia a dia da salvação é uma caminhada de gente que está indo para o mesmo lugar, que vai se ajudando, que vai se fortalecendo. E está aqui uma parte da sua família que tem te ajudado nesse processo. Nessa quarta-feira que o pastor Miguel fez menção, eu acho que o senhor tinha que estar aqui perto também, né? Né? Onde uma nova etapa da vida da Gisele começou, a gente foi conhecendo um pouquinho dessa história. E numa visita essa semana que o pastor Miguel fez, a Gisele resumiu um pouquinho essa história, e o pastor Miguel sugeriu que ela devesse escrever e compartilhar com a gente. Então, eu queria que você conhecesse um pouquinho agora, nós queríamos que você conhecesse um pouquinho de como Deus vem conduzindo a vida da Gisele e como a trouxe até aqui. Feliz sábado. Bom, eu escrevi porque o dia é com muita emoção, né? Então eu poderia esquecer algum detalhe. Então, irmãos, o meu desejo profundo sempre foi o de ser amiga de Deus, igual que está escrito na Bíblia. Por isso o busquei em tantos lugares. Foram 32 anos de buscas e 19 religiões nas quais participei ativamente. Tantos caminhos não me ajudaram a efetivamente ter um relacionamento real com Deus, algo que fosse longe do superficialismo, do emocionalismo ou da total dependência dos líderes. Com o tempo, eu perdi a minha identidade e o inimigo me cegou, me confundiu, me enganou e eu passei a acreditar em coisas que jamais imaginaria que fosse acreditar. Mas eu sempre acreditei que a estrutura principal de uma igreja verdadeira fosse a de ajudar os seus membros a ter comunhão íntima e verdadeira com Deus. No início deste ano, eu estava de novo no fundo do poço,
dessa vez como nunca estive antes. Eu fiz uma oração a Deus, pedindo que Ele preenchesse o vazio da minha alma e que me colocasse no lugar que Ele quisesse que eu estivesse, porque eu já estava cansada de tentar com as minhas próprias forças. E disse a Ele que se fosse verdade o que está escrito na Bíblia sobre ser amigo de Deus, que Ele tornasse isso real na minha vida. O interessante é que hoje eu percebo, enquanto eu buscava a Deus perdida no mundo, Ele estava me preparando para ser adventista. Desde o ano passado, eu já estava com alimentação vegetariana e fazia retiros espirituais de silêncio total, de até 10 dias. E quando eu pesquisava na internet orientações sobre alimentação, receitas e sobre um tempo sagrado com Deus, os sites de busca me direcionavam para as páginas da Igreja Adventista. Aí eu comecei a pensar que esse povo tinha algo diferente. E a ideia do sábado começou a me parecer interessante. Se eu esperava 6 meses ou até 1 ano para fazer um retiro espiritual, por que não ter esse dia sagrado semanalmente? No dia 30 de maio, uma colega de trabalho me enviou o link da série Escolhas da Vida, da Nova Semente, com o pastor Kleber Gonçalves. Ela me disse de forma muito enfática que eu deveria assisti-la. E eu senti Deus me tocando para assistir essa série. Ao chegar na 4ª parte, eu entendi onde eu estava com a minha vida. Então, procurei na internet o endereço da igreja mais próxima. Eu entrei pela primeira vez em uma igreja adventista aqui no Sudoeste, no dia 12 de junho. Eu fui recepcionada pelo pastor Miguel e direcionada para o pastor Charles Brits e a sua esposa, Lucilene. Eu contei a eles que eu buscava uma experiência real com Deus. Já no dia seguinte, eu participei do pequeno grupo, muito abençoado na minha vida. E na mesma semana, eu iniciei um estudo bíblico. Irmãos, tudo que eu aprendi até agora não me deixa dúvida de que foi Deus que me trouxe para essa igreja. Deus atendeu a minha oração. Aqui eu encontrei o lugar que eu procurei por 32 anos. Um lugar que é focado em ajudar os membros a terem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E com um vasto material de estudo para isso. E o segundo ponto que me faz amar essa igreja é o quanto ela valoriza a família e nos ajuda a cuidar dela. Eu agradeço eternamente a Deus por Ele nunca ter desistido de mim. Por ter me protegido nos lugares perigosos por onde andei, pela sua graça, misericórdia e infinito amor. Eu estou recomeçando a minha vida, uma nova história, e desta vez com Deus. E o meu objetivo é colocá-lo em primeiro lugar em tudo na minha vida, e eu sei que Ele vai me ajudar. Eu tive a chance de ser salva da pena do pecado. Se Jesus tivesse voltado no ano passado, eu provavelmente não teria tido essa chance. E se eu tivesse morrido sem me render a Cristo? Graças a Deus, as portas da graça ainda estão abertas. Eu também agradeço as orações que durante décadas a minha mãe, que está aqui do meu lado, as minhas tias, os meus familiares fizeram por mim. Eu agradeço a todas as pessoas que têm orado por mim, ao pastor Charles, à igreja, ao pequeno grupo, ao grupo de oração da Asa Norte. E eu só tenho a agradecer a Deus essa oportunidade que eu tenho agora por meio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, quanto àqueles que frequentam a igreja, mas não conseguiram se decidir, ou que por algum motivo continuam adiando a sua decisão por Cristo para um outro momento, eu gostaria de convidá-los para vir aqui na frente e acompanhar o meu batismo. Por favor, venham. Deus abençoe a todos. Você ouviu, né? Quem nasce no reino de Deus nasce como missionário. E se tem alguém aqui que não é membro batizado ainda da Igreja Adventista, que está sentado, a Gisele queria ter você aqui perto também. É um convite para você se preparar e em algum momento dar esse passo também. Tem alguém? Tem. Olha aí. Então vem acompanhar de pertinho aqui. O pastor já está indo lhe encontrar. Mais alguém quer vir aqui acompanhar esse momento de perto? Muito bem. Bem-vinda. A graça de Deus nunca desiste da gente e sempre trabalha para nos alcançar. E é isso que a graça tem feito ao longo de toda a tua vida. E te encontrou.
quando a graça de Deus nos alcança, ela muda as perspectivas. Ela dá para a gente novos horizontes. Ela dá para a gente outra visão da vida. E da vida não só aqui, mas da vida eterna. E é isso que Deus tem feito com você. Então, para que hoje você tenha a segurança de que Ele te recebe, te perdoa e te oferece a salvação. Para que hoje você tenha a segurança de que Ele escreve seu nome no livro da vida. Para que hoje você tenha a segurança de que Ele faz de você uma mensageira dEle, para compartilhar essa graça com outras pessoas. É que, seguindo a ordem que Ele mesmo deixou quando esteve aqui, como ministro do Evangelho, eu vou batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho que tem mais gente que quer dar um abraço, né, por esse momento, então. A Bíblia diz que há alegria no céu, né? Nós cantamos disso antes. E essa é a mais genuína e a mais pura das alegrias. E essa é a alegria que Deus deseja dar a todos aqueles que foram alcançados pela graça. A todos nós. Os seguidores de Cristo deveriam viver sempre com uma pergunta: quem é meu próximo discípulo? Quem é a próxima pessoa que eu vou alcançar pela graça de Deus? Quem Ele deseja trazer para perto dele e pode usar a minha vida para isso? Ele quer usar a vida de todos nós para que histórias como esta, elas se multipliquem, até que a gente alcance cada pessoa com o Evangelho de Jesus Cristo. E Ele tenha um povo de todos os lugares, de todas as nações, de todos os povos, preparados para receberem a vida eterna quando Ele voltar. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja essa manhã. Você está preparando alguém para se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus? Quem está preparando alguém? Fica em pé aí, quem está preparando alguém? Fica em pé, por favor. Deus seja louvado. Seus seguidores são missionários que vão compartilhar Jesus Cristo com outras pessoas, com outros amigos, com familiares, com vizinhos. Deus os abençoe nessa jornada. Eu queria fazer mais uma pergunta. Você que não se levantou, você não quer experimentar essa alegria também? Você não quer ser instrumento de Deus para ajudar a alcançar alguém para seu reino? Você quer ter essa experiência também? Amém. Peça para Deus lhe dar essa experiência.
Peça para Ele colocar pessoas no seu caminho. Se disponibilize com o que você tem e seja um instrumento da sua graça, porque isso é ser igreja. A igreja, diz uma declaração do livro Atos dos Apóstolos, é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. É para isso que nós existimos. A igreja, ela diz, vai revelar a suficiência de Deus, a plenitude de Deus, a glória de Deus. A igreja, ela diz, se torna uma depositária das riquezas da graça de Cristo. E a gente entende, a gente às vezes tenta sintetizar a graça de Cristo como um favor que é concedido a alguém que não merece. A igreja é um lugar que se transforma num grande depósito desse favor, dessa graça, e estende esta graça às outras pessoas. É nosso privilégio viver assim. A igreja, ela diz, ela termina a declaração dizendo assim: será o meio pelo qual Deus dará a final e ampla demonstração do seu amor ao mundo e mesmo aos principados e às potestades. E isso nada mais é do que ajudar pessoas a conhecerem a Cristo e a seguirem a Cristo. E quando elas se tornam seguidores de Cristo, elas vão buscar outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas. Essa é a experiência que Ele quer para todos nós. Vamos orar por isso? Na nossa conversa dessa semana, a gente conversou sobre isso com a Gisele, né? Estávamos eu, a Ana, a Lu e a Gisele. Você agora é mensageira. Você agora é testemunha. Você agora é missionária. E Ele vai te usar para que a graça alcance alguém como ela te alcançou. Que isso seja uma experiência de todos nós. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu vou pedir para a gente quebrar um pouquinho o protocolo com quem está aqui na frente. E acho que nós vamos, após a oração, a gente se posiciona todo mundo aqui de frente para a igreja. E a gente faz uma última foto aqui para registrar esse momento que vai ficar no nosso coração para sempre. Oremos. Querido Deus, mais uma vez nós te louvamos porque todos nós fomos alvos e somos alvos da tua graça. Pecadores, separados de ti, lutando as nossas lutas, com a sensação de que a gente nunca sai do mesmo lugar, perdidos sem ti. Mas Jesus veio, se fez um de nós, revelou o teu amor incondicional, extravagante, nos alcançou. Ainda que a gente não tenha nenhum mérito, nos salvou. E nós te louvamos por isso. Ao presenciarmos o batismo da Gisele, a gente acaba recordando o dia do batismo da gente. E ao recordar o dia do nosso batismo, Senhor, nós reafirmamos nossa decisão de te seguir de todo o coração. Mas nós também pedimos que nos ajudes a sermos canais desta graça, para alcançarmos outras pessoas a quem o Senhor ama e quer salvar. Dá essa experiência para todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te suplicamos agradecidos. Amém.